Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Vamos ler aí os versos 1 e 2. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Isaías 56, versículo 1 e 2. Isaías 56, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Um outro verso ainda, numa sequência, Mateus 21. Mateus capítulo 21. A partir do verso 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito. Então observe aí essa expressão: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Um outro verso ainda, João capítulo 2. João capítulo 2, verso 16 e 17. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Em Mateus 21, nós temos aí as mesmas palavras praticamente, apenas com alguns complementos a respeito da condição que a casa de Deus se transformou. Então, em Mateus 21, verso 13, Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em lugar de covil e salteadores. Ou então casa de covil e de salteadores. E no capítulo 2 de João, verso 16, o Senhor diz as seguintes palavras: tirai daqui estas coisas, essas coisas que estavam acontecendo na casa de Deus, porque a casa de Deus eles haviam transformado em lugar de esconderijo, a ideia ali de covil e de salteadores ou de roubadores, um lugar de esconderijo. Então havia ali uma negociação dentro da casa de Deus, Aquilo foi trazido para dentro do lugar santo ou do santuário de Deus. Então o Senhor faz essa repreensão aqui, essa advertência: tirai daqui estas coisas.
porque o lugar da casa de Deus é o lugar santo. Então, tirai daqui essas coisas, porque este lugar não é lugar de comércio, não é lugar de esconderijo de ladrões, ou então as raposas que se escondem, né? É a ideia. Covil é o esconderijo de raposa. Então, tirai daqui essas coisas e não façais da casa de meu pai casa de negócio. O verso 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, e o que está escrito aqui está registrado em Salmo 69, o verso 9. Então, lembraram os seus discípulos, o zelo, eu queria que os irmãos observassem essa palavra, o zelo da tua casa me consumirá. Porque é o Senhor que está aqui, e o Senhor sabe muito bem do zelo que o Pai tem por sua casa. Então, nós sabemos que a casa fala da realidade espiritual que é a igreja hoje, a casa de Deus, o lugar de sua morada. Então, precisamos retornar a esse princípio da casa de Deus e precisamos retornar para o zelo da casa de Deus ou do santuário de Deus. Então, o Senhor Jesus sabia muito bem do zelo que Deus, o Pai, tinha por sua casa. E aqui estava ainda, claro, que o templo físico, que era apenas uma sombra da realidade da casa de Deus. O fato que deveria haver zelo também por essa casa, já que essa era a casa do Pai Celestial. E aqui estava o Senhor presenciando e assistindo essa condição terrível, ou essa condição de profanação da casa de Deus. Então, nesse cenário de comércio, das coisas mundanas, ou do mundanismo que entrou aqui, já nesse templo aqui, nessa época, então, o zelo da casa de Deus, do nome de Deus, havia sido perdido. Então, se lembraram os discípulos dessa passagem, do Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me consumirá. Então, nós temos aí dois sentidos com relação ao zelo da tua casa me consumirá. Vamos ler mais textos e com a ajuda do Senhor nós vamos aí falando sobre isso. Por enquanto, guarde aí esses versículos aí que são importantes. 1 Timóteo, capítulo 13, é um versículo conhecido, mas eu quero ler com os irmãos, eu quero que os irmãos olhem para a palavra, não é? E vá você mesmo recolhendo também os versículos e fazendo o seu entendimento diante do Senhor, porque a própria palavra vai explicar o que estamos falando. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 15, está assim. Paulo falando aí e orientando não só Timóteo, mas falando qual é o proceder dos bispos, ou então dos presbíteros, ou a palavra que aparece logo no versículo 1 aí, aqueles que almejam o episcopado, não é? A ideia dos bispos, dos presbíteros, daqueles que desejam assumir responsabilidades espirituais na casa de Deus. E nós vamos ver o que tem ocorrido com estes que deveriam saber como, então aí você tem o verso 15, como eles deveriam proceder na casa de Deus, que é o verso 15, para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus. Então esse é um dos melhores textos que une aquela casa física, o templo físico, aquela sombra, à realidade espiritual. Eu acho que esse é um dos textos mais completos nesse sentido. Um único versículo, ele une o antigo com a realidade espiritual do novo. Então, onde está hoje a casa de Deus? Ou o que é hoje a casa de Deus? Então, de maneira muito simples, mas muito profunda, porque agora nós estamos trazendo a realidade do santuário, o santuário que estava sendo já nos dias de Jesus e também nos dias dos profetas lá na antiga aliança, sendo profanado. Agora, nós estamos aqui como casa de Deus. Nós somos o santuário do Deus vivente. Então, a casa de Deus não é mais aquele lugar físico, não é o templo
que estava sendo profanado, o templo físico, mas o que está sendo profanado é o nome de Deus. Então, nós devemos considerar aquele verso 17 de João, capítulo 2, e lembrar que o zelo da tua casa me consumirá. A ideia é que o zelo pela casa de Deus vai nos julgar. Então, nós devemos lembrar que Deus ele tem zelo por sua casa. Deus zela sempre pelo seu nome. Porque aquele templo não era do povo de Israel. Nunca foi. Assim como a igreja não é sua. A igreja não é de nenhum bispo, de nenhum episcopado, de nenhum presbítero, de nenhum pastor. A igreja não pertence aos mestres, aos pastores, aos evangelistas, aos apóstolos. Será que isso é claro aos nossos corações? A igreja não é deles. O templo, novamente repetindo, o templo lá atrás que foi edificado, aquele templo glorioso edificado por Salomão, não era de Salomão. E nem daqueles que serviam ali o templo, dos sacerdotes, dos levitas. E nós vimos na reunião passada, da parte do Senhor, a repreensão que Ele tem feito sobre os dias que nós estamos vivendo. E nós vamos ver que até mesmo os levitas estavam corrompidos. Os sacerdotes, na palavra de Ezequiel, na palavra de Jeremias, né, eles estão corrompidos. Então eles não compreenderam que a casa pertence a Deus e existe um zelo sobre essa casa e sobre o nome de Deus. Então Deus constituiu a sua casa para colocar ali o seu nome e edificar segundo os seus padrões e os seus princípios. Essa é a mesma verdade que nós temos agora que transportar pelo Espírito Santo, baseado nesse versículo aqui tão claro, já que a casa de Deus é a igreja. Então temos que transportar a mesma realidade e as mesmas repreensões que nós encontramos lá atrás, para nós que somos a igreja de Deus. Então por que o Senhor estabeleceu a sua igreja? Com o mesmo objetivo que Ele estabeleceu lá atrás o templo. Por que Ele estabeleceu aquele templo? Para que ali fosse o lugar da sua morada. Para que aquele lugar representasse o seu nome, irmãos e irmãs. Então, a igreja hoje está aqui, compostas não de pedras físicas, mas de pedras vivas, porque nós somos as pedras vivas. Então, por que Ele edifica a sua casa? Por que Ele edifica o seu santuário? Para que a igreja, então, leve o nome dEle. E ela seja, então, por um lado, positivo, consumido por esse zelo. Porque na medida que o zelo de Deus nos consome, na verdade, nós estamos sendo transformados. Por outro lado, quando esse zelo da casa de Deus não nos consome, então nós profanamos o lugar santo, o lugar sagrado. Essa é a passagem ali de Isaías 56, o verso 2. Porque eles profanaram o sábado. E quando você vai ver o sentido de sábado na Bíblia, sábado se tornou para Deus um dia santo. Esse é o sentido de sábado. Se o nosso Senhor Jesus é o sábado para nós, porque Ele é o nosso descanso, então o Senhor Jesus é o lugar santo. Então eles estavam profanando o sábado, nas palavras de Isaías. E o Senhor está dizendo ali nas palavras de Isaías que o juízo viria por eles profanarem o sábado. Então hoje o sábado é o nosso Senhor Jesus, Ele é o dia de descanso, Ele é o nosso descanso. Ele é o santo de Deus. Então quando profanamos o nome do nosso Senhor Jesus, então estamos ali profanando o sábado, porque Ele é o santo, o lugar santo de Deus. Se você abrir um texto, deixe marcado aí esse texto ainda, que nós vamos ler mais uma passagem, abra em Gênesis, fazendo um favor, no capítulo 3. Aliás, o capítulo 2 de Gênesis, o verso 1 a 3. Gênesis capítulo 2, o verso 1 a 3. Está assim. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra,
e todo o seu exército. Então, o Senhor está completando a obra da criação. Se você observar o verso 31 do capítulo 1, está assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve então tarde e manhã no sexto dia. Então, aí nós temos o capítulo 2, verso 1. Ele fez toda a sua obra da criação. Ele estabeleceu todas as coisas. E aqui nós temos que, já desde o início, pegar um princípio aqui, nesse capítulo 1. E o princípio ele está logo no versículo 3 aí, e 4 desse mesmo capítulo. O início, mas não só o início, o princípio. E o princípio, quando estabelecido, ele não pode ser mudado. Quando ele é mudado, não há frutificação. Quando o princípio é quebrado, não há edificação. Quando o princípio é quebrado, nós estamos à margem da profanação. Então, logo no primeiro capítulo da Bíblia, e logo nos primeiros versículos, Deus estabelece um princípio. Não apenas o que Ele está fazendo na sua criação com relação a céu e terra, mas aqui é um princípio. E a igreja, nesses dias, ela tem quebrado esse princípio. E por causa da quebra deste princípio, ela tem profanado o nome do Senhor. Ela não tem dado um bom testemunho do Senhor e nem pregado o Evangelho. Aliás, o que ela tem feito com a palavra Evangelho já é uma profanação. Levar sobre si um título de evangélico, cuja o proceder não conduz com a palavra Evangelho. Porque a palavra Evangelho, ela está diretamente e intimamente ligado à pessoa do Evangelho. E a pessoa do Evangelho é essa pessoa santa que nós acabamos de falar. O Evangelho está associado ao nosso Senhor Jesus, que é santo. E é totalmente consagrado e sagrado. Então tomamos essa palavra Evangelho e usamos para uma classe chamada evangélica, reduzindo o santo ao profano. Então, porque a palavra profanar, ela é esse significado. Se os irmãos olharem a mensagem anterior, nós falamos sobre isso. Não é? Profanar é transformar o sagrado ou o santo ao profano. Então esse é o sentido de profanar. Porque a palavra profanar, ela vem do grego. A palavra profanar, ela é cósmicos, cósmico, que significa mundanismo. Isso que significa profanar. Então, profanar é mundanismo, o mundano, cósmico, mundo. É daí que vem a palavra profanar. Então, quando nós pegamos a palavra evangelho, que é uma palavra santa, não é? Ou não é? A pregação do evangelho é santa. A pessoa do evangelho, porque se não existe a pessoa, não existe evangelho. O evangelho está associado à pessoa. E a palavra do evangelho, a palavra das boas novas, o evangelho da graça, como nós falamos, da glória, né? Então, tomar a palavra santa e trazer para um título mundano e caído, um povo longe do Senhor, e formar disso uma classe, então, isso é reduzir a palavra santa a um nível baixo. E esse nível baixo, então, profana o nome do Senhor, porque não compreende nem vê essas coisas. Então, nós temos logo de início um princípio importantíssimo para as nossas vidas, porque o Senhor não edifica nada em nossas vidas, Ele não constrói sua casa fora dos padrões e princípios. Então, olha aí para o verso 13 e 4. Está assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Então o princípio está no 4. E viu Deus que a luz era boa. Então, a luz sempre é boa. Vós sois sal na terra, vós sois luz no mundo, falando para nós. Não é? Se a igreja não for luz, ela perdeu o seu significado. Ela perdeu sua finalidade, porque ela está no mundo caído. Ela está no meio do mundo de trevas. E é nesse cenário que o Senhor, então, pela palavra, pelo Espírito Santo, como está no verso 2, porque a terra era sem forma
e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas não tem nada a ver com o nosso Deus. Então, você tem aí o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, a ação do Espírito Santo pela palavra de Deus vai dizer os versos seguintes. Então, viu Deus que a luz era boa em meio às trevas. Então, veja quanto significado há nesses versos. E quanta reflexão devemos fazer como santuário do Deus vivente, como casa de Deus. Aquela que deve levar o nome de Deus, aquela que deve levar a luz de Deus aos gentios, àqueles que não conhecem, luz em meio às trevas. Então, como isso vai se proceder? Como que isso vai seguir na edificação da casa de Deus? E na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, não é? Então, viu Deus que a luz era boa, e veja aí, e fez o quê? Separação. Aqui está o princípio, para todas as coisas. Deus edifica nossas vidas e edifica sua casa sempre por meio de separação. Porque nós temos que considerar que nós fomos afetados pela queda. Né? Todos nós fomos afetados pela queda. Quanto mais Ele vai separando nossas vidas para Ele, mais edificados somos, mais transformados somos, mais a igreja vai de fato levar esse nome santo. E Deus pode então de fato proclamar a sua glória, a sua virtude, o seu caráter ali, no seu santuário, na sua casa, no seu templo, na sua igreja, né? A igreja de Deus, não na nossa. Porque é a casa de Deus. E o zelo de Deus por sua casa deve nos consumir. Então, houve o quê? Separação entre luz e trevas. Você quer edificar sua casa e edificar seus filhos? Começa por aí. Começa por separação entre luz e trevas. Quem tem filho e quem deseja ter. Esse é o caminho e o princípio do Senhor. O Senhor não veio trazer paz na terra, mas Ele veio trazer espada, separação. A palavra igreja tem o sentido de separação. Os chamados para fora, separado do mundo. Veja quanto essas coisas talvez sejam conhecidas em nossas mentes, mas o quanto essas coisas têm penetrado na igreja de Deus. Eclésia, chamado para fora. Irmãos, o Senhor nos ajude, com sinceridade. A igreja é chamada para fora do mundo. A igreja é chamada para fora da profanação, já que a palavra é cósmico, mundo, mundanismo. E quando nós olhamos para o meio da cristandade, para o meio evangélico, e o que nós vemos? Nós não vemos uma igreja separada, nós vemos uma igreja misturada, nós vemos uma igreja envolvida com as coisas desse mundo. Como nós falamos, nós olhamos para a casa de Deus e vemos que ela está envolvida com a política. Tirai daqui essas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. A todo dia nós temos assistido pastores profanando o nome do Senhor, roubadores, pastores fraudulentos, apóstolos fraudulentos, profetas, como Pedro diz na sua epístola, na segunda epístola. Então esses são os nossos dias. Tirai daqui essas coisas. Essa adoração a homens está dentro da igreja. Essa união da política e a igreja foi criada pela própria igreja. No mundo sempre houve política. O mundo sempre teve que lidar com o comércio, com o poder, com ganância e com política. Agora a igreja, por um grande descuido e pelo distanciamento da palavra de Deus e por quebrar este princípio, porque se ela não quebrasse esse princípio, ela não estaria unindo política àquilo que é santo. Então ela quebra esse princípio. E ela criou essa esfera que nós estamos vivendo.
uma esfera que parece quase ser impossível, aos olhos naturais, de ser dissolvida. O fato é que a mente dos cristãos tem sido tomada de tal forma que nós não conseguimos mais pensar sobre as realidades da igreja sem associar ela a tudo isso que nós temos visto. E tudo que nós temos visto, queridos irmãos, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a casa de Deus. Tem a ver com uma criação do homem, com uma invenção humana. Mas o cristianismo atual não consegue pensar nela, na realidade espiritual, sem essas coisas. Então, a quebra desse princípio tem trazido ruína. Se você olhar o livro de Ezequiel, o que está antes do Ezequiel são as lamentações de Jeremias, cuja a lamentação está relacionada à condição espiritual de Jerusalém, porque ela está devastada, destruída. Tanto os sacerdotes como os levitas, eles estão corrompidos, os reis. Os sacerdotes que têm milito contra o próprio profeta Jeremias, né, o profeta solitário ali lutando sozinho contra uma gama ali de sacerdotes falidos, corrompidos, indo realmente na contramão do que aqueles sacerdotes buscavam, a pregação de acordo com o interesse do povo, aquilo que o povo queria ouvir, tudo porque esse princípio da separação foi quebrado. E esse princípio tem sido quebrado hoje, em nossos dias, pela igreja. Já que a igreja, então, é chamada para fora do mundo. A igreja tem o seu reino próprio, seu governo próprio. Não é? Então, encontramos essa condição de luto, de tristeza, de dor, para aqueles que buscam o Senhor em fidelidade. Então, que haja nos nossos corações nesses dias também um clamor, pelo retorno da palavra de Deus, pela restauração dos princípios na sua casa, porque a casa é para Deus o lugar do zelo. Ela é o lugar que Deus zela, queridos irmãos. E como nós falamos, por um lado, esse zelo consumindo nossas vidas, nós somos transformados. Por outro lado, é certeza, se nós profanamos então a casa de Deus, profanamos o seu nome. E o juízo de Deus não tarda a vir sobre sua casa, porque Ele vai aplicar este princípio quando Ele julgar a sua casa. Então, aquele texto lembrado na epístola de Pedro, né? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Pedro, capítulo 5, verso 17. Lembra-se? A ocasião do juízo de Deus é chegada sobre a sua casa, porque ela perdeu o zelo. Então, o zelo de Deus vai consumir o seu povo, para purificar o seu povo, para restaurar o seu povo, para tirar as coisas, tirai daqui essas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Compreende, irmãos? Essas são as palavras do Senhor Jesus ali em Mateus 21. O zelo deve ser restaurado. Esse zelo está diretamente relacionado a um ciúmes que Deus tem pelo seu povo. Um ciúme que Deus tem pelo seu nome. Ele é um Deus, nesse sentido, ciumento. Porque Ele não quer repartir o seu nome com o mundo. Ele não quer repartir sua glória com o mundo. Ele quer repartir essas coisas com aqueles que são a sua casa. O mundo, sim, Ele quer salvar. Mas os que são salvos, é com estes que Ele quer repartir a sua glória, o seu caráter, o seu amor, sua bondade, sua fidelidade, sua palavra, seu coração, sua mente. Então, que o Senhor nos ajude nesta advertência. Então, esse é o princípio. E aí nós temos o capítulo 2, então, onde estávamos. Então, concluído a obra da criação de Deus, o verso 1 e 2 e 3 aí. Então, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Agora veja aí, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia. E toda a sua obra, e de toda a sua obra que tinha feito. O verso 3, e abençoou Deus o dia 7º, que é a ideia aqui do sábado. O dia 7º, ou o 7º dia, se tornou para Deus o dia de descanso.
Isso não significa que nós, então, temos que guardar o sábado, esse sábado que nós temos. Porque o Senhor é a realidade deste dia. O Senhor é maior do que o sábado. Certo? Então, o Senhor é o sábado. O Senhor é o dia de descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é a consumação de todas as coisas. O Senhor é o dia de descanso. Ele é o sábado. Agora veja o que esse verso tem a nos dizer. E abençoou Deus, então, o dia sétimo. Nele, em Cristo Jesus, estão todas as bênçãos e riquezas espirituais. No Senhor Jesus. Ele é o nosso dia de descanso. Aquele que está nele, está no descanso. Aquele que crê nele, como foi lembrado hoje, tem vida eterna, não terá. Não será salvo, ele tem salvação e ele tem vida, porque nele está a vida. Nele está o descanso, e fora dele então não há descanso. Mesmo que alguns tentem guardar o dia do descanso, chamado sábado. Né? E nós não somos o advento do sétimo dia, porque nós não guardamos o sábado, porque nós cremos no Senhor Jesus, que é o sábado, é o nosso sábado. Né? Então, esse verso vai seguir dizendo assim, e nesse sétimo dia, o que Deus fez? Então, aqui está a palavra. E o dia sétimo, abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou. Esta é a palavra que eu queria destacar. Esta palavra aqui é Kadash. A palavra aqui é dia santo. Essa palavra Kadash significa santo. Então, vamos ler novamente. Abençoou Deus o sétimo dia e considerou esse dia santo. Agora os irmãos entendem o que Isaías está falando, lá no capítulo 56? E por que aquela repreensão ali, e o Senhor está falando de juízo, que ele viria quando o Senhor Jesus se manifestasse em carne. E por isso que as palavras de Pedro, elas são importantes. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. De alguma forma, aquela passagem cumpre a profecia de Isaías. Porque quando então o Senhor Jesus se manifestou como sendo o sábado, e o dia santo, e o santo de Deus, então ele passa a julgar todas as coisas. Porque o Senhor Jesus é o padrão para Deus julgar todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, queridos irmãos, é o lugar santo. E o Senhor Jesus, ele habita na igreja por intermédio do Espírito Santo. É por isso que a igreja é santa. Porque ele é o santo de Deus. Deus assim o considerou. O Pai assim considera o Senhor Jesus como ele é, na sua essência e natureza, santo. Mesmo tendo assumido a forma humana, reconhecido dessa maneira, viveu como homem, nas limitações de um homem. Deus, o Pai, o considerou santo. Agora os irmãos entendem por que nós estamos falando da profanação? Porque a igreja repousa sobre esse nome, o nome de Jesus. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo se dobre diante dele. Agora a pergunta é, o que temos feito com esse nome? O que a igreja tem feito com este nome? Associado então à política, talvez nós estamos entrando, talvez não, já vamos entrar em um mês também delicado, porque a associação são muitas. Ela trouxe para dentro da casa desse nome santo. O Senhor pelejou, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele pelejou firmemente, queridos irmãos, contra aquela raça de farisaísmo. Ele pelejou contra isso, porque ele tinha zelo pela casa de Deus. Ele afrontou os sacerdotes, os escribas corrompidos, porque eles estavam profanando aquele lugar que para o Pai é santo. É o lugar da sua morada. E essas coisas parecem que nos constrangem tão pouco. Irmãos, minha convicção é porque nós não vimos nada acerca do que é a igreja. O Senhor tem falado tanto,
mas ver com os olhos espirituais, quase nada. Muito pouco. E creio que na maior parte da nossa mente fazemos concepções erradas a respeito do uso desta palavra. Porque, irmãos, se eu não posso difamar o nome de Jesus, eu não posso difamar o nome da igreja. Talvez nós nem conseguimos fazer essa associação porque não vimos da parte de Deus o que ela é e o que ela representa. Se de alguma forma o Espírito Santo nos tocasse com aquele versículo ali de 1 Timóteo 3,15, talvez já seria suficiente. Esse é o lugar que Deus preferiu, queridos irmãos, por sua morada. É o lugar que Ele resolveu colocar o seu nome. É o lugar que Ele resolveu estabelecer o seu reino. E não é um reino passageiro, é um reino que vai durar para todo sempre. Menos do que isso é reduzir a nada o sentido da palavra igreja, usada aí de maneira tão profana mesmo. Então ela tem trazido para dentro dela tanto os estrangeiros, os incircuncisos, os ímpios na música, os ímpios na pregação, a idolatria da música, a idolatria de pessoas à frente, a idolatria à política, como nós lembramos rapidamente Ezequiel no capítulo 8, aqueles que estão chorando a Tamuz, uma divindade babilônica, idolatrando uma divindade babilônica. O que é babilônica? O que é Babilônia em nossos dias? Irmãos, é todo esse comércio e ganância de poder e política. Isso na Bíblia é chamado de Babilônia. E ela atua em todos os séculos. Ela está presente até em nossos dias. Babilônia não é só um lugar que existiu, ela existe espiritualmente em nossos dias. E quando Ezequiel vai falar dessa adoração, que eles estão chorando a Tamuz, Tamuz é uma divindade babilônica. E que os cristãos muitas vezes estão adorando um ídolo, seja qual for. E quando eles fazem isso, eles estão então difamando, reduzindo. E isso é profanar. Me desculpe de ser enfático, mas eu penso que é o coração de Deus para nós. Então não se preocupe com as repetições, porque talvez Deus está querendo falar só uma coisa. Então trocamos aquilo que é santo. O dia santo. Então lemos esse verso apenas para os irmãos verem quão sério é as palavras do profeta Isaías. Porque eles deixaram de guardar o sábado. Eles deixaram de guardar o nome do Senhor, de guardar a palavra de Deus. Então eles profanam o sábado. Então esse dia, essa palavra santificou, significa santo. Dia santo para Deus. Esse é o sentido. Então a igreja transformou este lugar em lugar de esconderijo. Trouxe para dentro da sua casa a política. Mas não é só a política. Ezequiel 8 fala também que eles estavam de costas virado para o santuário. Os irmãos já entenderam o significado do santuário, tá certo? E sua realidade espiritual. Pelo menos acho que nós já entendemos, tá certo? Então, eles viraram a costa para o santuário. Porque o santuário, o templo ali, eles viram a costa para o lugar onde está a presença de Deus e a glória de Deus. A arca, que representava a presença de Deus. Eles viram as costas para Deus. E ali é dito que eles estão então adorando a um outro Deus. Sabe qual é? O Deus Sol. Agora o que entra na igreja não é política. Agora que entrou na igreja, e de novo, queridos irmãos, quem trouxe para dentro foi a igreja. Não foi o mundo que simplesmente lançou isso para dentro da igreja.
Não foi o mundo que veio com a sua política e lançou isso dentro da igreja. Foi a igreja que criou um ambiente hostil e trouxe estas coisas. E lá eles estão adorando ao Deus Sol. E aí nós temos uma outra introdução mundana na casa de Deus, que é a celebração do chamado Natal. E Natal é uma celebração pagã. Irmãos, não estou querendo fazer nenhuma crítica se nesse dia você vai se juntar com seus familiares. Não é isso que eu estou falando. Assim como a questão da política. Quando chegar o dia da eleição, você vai ter que escolher o seu político, não vai? Nós estamos no mundo, sujeito às leis do mundo, e você vai ter que fazer as suas escolhas, não vai? Com discernimento do Senhor, né, para fazer as suas escolhas. Você vai ter que votar, você tem que lidar com as coisas do mundo. Comprar, vender, edificar, trabalhar, não tem? Todos nós temos, né? Então, não estou sendo crítico se você vai se reunir para ter uma ceia com alguém, não é isso. Isso é a coisa menor. Mas é a questão da igreja e como ela trouxe isso para dentro. Como se isso fizesse parte, queridos irmãos. Os irmãos entendem? Como se isso fizesse parte do cristianismo. Assim como hoje a impressão é que a política faz parte da vida da igreja. Mas política nunca fez parte da vida da igreja. Agora nós temos uma celebração pagã. Celebrada pelos cristãos. Ou você não sabia que Natal é uma celebração pagã? Aonde está a celebração do Natal na palavra de Deus? Lugar nenhum. O Senhor esteve 3 anos e meio na terra. Ele nunca celebrou essa data. Aliás, essa data ainda está errada, para piorar a situação. Porque o Senhor Jesus não nasceu, se é isso que o diabo usou para distorcer. Ela tem tudo a ver com a adoração ao Deus Sol. Às coisas místicas, aos bruxos, à idolatria e tudo mais. E Papai Noel simplesmente é um bruxo. Só isso. Na verdade é triste nós usarmos um tempo para falar disso também. Isso mostra a decadência da vida espiritual da igreja. Essas coisas só revelam a condição de pobreza espiritual. Tá certo, irmãos? Porque usar esse lugar para essas coisas revela pobreza espiritual. Gastar todo um tempo de exposição da palavra para isso, parte o coração de quem partilha. Rasga os nossos corações. Mas essa é a condição. E nós temos que atender àquilo que o Espírito Santo está querendo falar. Nós temos que ouvir a trombeta e o sentimento de Deus. E Deus se irritou ali em Ezequiel. Esse era o sentimento de Deus. A ira de Deus se acendeu. E ela se acendeu porque o povo profanou. O zelo de Deus se acendeu. O ciúme de Deus se acendeu. Esse povo está amando outras coisas. Esse povo está se prostituindo. Esse povo está adulterando a palavra de Deus. E o ciúme de Deus se acendeu. Assim como um noivo e o seu ciúme se acende quando ele se vê traído por sua noiva. Ou não é assim? O noivo que se vê traído por sua noiva, não se acende a ira nele? Claro que acende. Não vem aquele ciúme porque ele se viu traído? Deus tem ciúmes de nós. E a palavra é zelo. Ciúmes, zelo.
Então, essas coisas entraram. A igreja trouxe isso para dentro. E nós temos, infelizmente, essa celebração. Numa data que não condiz, mas esse é o de menos importância. Mas só para os irmãos perceberem quão absurdo é essas coisas. Então você não encontra na palavra de Deus. Quando que Jesus celebrou o seu nascimento? O Senhor celebrou a Páscoa. Mas Ele nunca celebrou o seu nascimento. E ainda em data errada, estranho, né? Imagina você fazer um aniversário, não sei, vamos supor que o aniversário do Rodrigo fosse hoje. Fala, Rodrigo, mas eu vou celebrar o seu aniversário só o ano que vem. Lá no meio de junho, mais ou menos. Estranho, mas você nasceu nessa data. Queridos irmãos, o nosso zelo tem sido perdido. Nós temos reduzido, sim, as coisas do Senhor a nada. Porque até se fosse questão de data, nós perdemos o zelo. Porque isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. Falando de maneira natural. Mas o fato é que não existe. Isso está no meio do cristianismo. Essa celebração, chamada Natal. É uma celebração, vou repetir, é uma celebração pagã. É diferente da Páscoa, que é uma celebração. Né? A Páscoa é uma celebração cristã. Então aqui tome cuidado também. A Páscoa para nós não é celebração judaica. Não introduza a celebração judaica, que é sombra, para a realidade da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo. Aquilo lá era uma sombra. A mesma realidade da Páscoa. E em questão de celebração, então nós celebramos a Páscoa todos os domingos. Né? E sim, lembramos uma vez por ano, de uma data específica, amém. Pelo menos essa celebração, ela existe na palavra de Deus, porém, sem coelho. Mas com o cordeiro pascal que foi imolado. Então o diabo tem introduzido, porque a igreja tem acolhido todas essas coisas. Então, o que isso significa? Ou o que isso é, senão uma profanação do nome do Senhor. E isso muitas vezes nos causa desinteresse, sono, pelo aquilo que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando hoje, queridos irmãos, é o coração dele. Talvez não está tendo muita exposição, né, da palavra, ensino teológico. Creio, irmãos, que não é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo é que homens possam trazer na terra o coração de Deus. Não é exposição teológica. Não é só isso. Mas trazer qual é o coração de Deus. E aí nós perdemos o interesse, porque há pouca exposição. Então nós devemos rever o nosso coração, o nosso interesse. De alguma forma, queridos irmãos, essa palavra é uma trombeta. Trombeta não é trombeta porque o mensageiro tem que gritar aqui na frente. Trombeta é trombeta porque o coração de Deus soprou. Isso é trombeta. E é isso que Ele está fazendo em nossos dias. Tentando restaurar o seu povo. Tentando chamar a nossa atenção. Então, esses textos aí nos ajudam com relação ao dia santo. Deixa eu te mostrar algumas passagens ainda, penso ser importante. Abra lá em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler aí do verso 13 a 16.
1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16. Então, coloque seus olhos aí na palavra, olhe para a sua Bíblia e preste atenção nas palavras de Pedro. Por isso o quê? Tudo que Deus falou nesta manhã, até aqui. Por isso, cingindo, que significa prontidão, vestido ou revestido de Cristo, ou prontidão, cingido, estejam os vossos corpos cingidos, ou prontos, apercebidos, cingidos o vosso entendimento. A ideia aqui, que a vossa mente, a ideia aqui, entendimento é mente. Que as nossas mentes estejam revestidas e vestidas da palavra de Deus. Que nossas mentes estejam cingidas de prontidão. Ele está falando de alerta, de percepção dos dias que nós estamos vivendo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede o quê? Sóbrio. E o que nós vemos hoje, a condição da igreja, queridos irmãos, é que ela está embebedecida do mundo. Ela está embriagada do mundo. Ela não está sóbria, porque sua mente não está cingida da palavra. Então ela está bêbada, embriagada, ou não está, queridos irmãos, ou não é. Se essas coisas citadas, algumas, são presentes em nossos dias, então ela está embriagada com o mundo. E o Senhor faz uma repreensão a uma igreja em Apocalipse, a de Laodiceia. Estou a ponto de vomitar. Mais um sentimento da parte de Deus. Aí não é mais uma questão de teologia. Deus está a ponto de vomitar. Sabe por quê? Quando que nós estamos a ponto de vomitar? Quando você tem ânsia, não é? Então, quando nós temos ânsia, nós temos a vontade de vomitar. Deus está com ânsia. Nós já vimos que Deus está irritado. Sua ira se acendeu sobre a sua casa. Porque ela está na condição que está, e isso passa por nossas vidas. Ou acaso nós não sabemos que as nossas vidas pessoais, elas são templo pessoal do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em nós? E que num conjunto somos o santuário do Deus vivente, sua casa. Pergunta que Paulo faz em 1 Coríntios: acaso não sabeis vós que sois templo, ou a palavra que está ali, santuário do Deus vivente, que Ele habita em vós? Só que aquela pergunta ela tem uma profundidade muito mais intensa. Paulo não está perguntando aos coríntios de maneira teológica. Ele não está falando assim, vocês sabem que vocês são um templo de habitação do Espírito? Essa pergunta ela é rasa, se nós ficarmos aí. Vamos ficar no limiar dela. Porque teologicamente nós sabemos que a nossa vida é um templo de habitação do Espírito. A pergunta é, como está esse templo em que o Espírito de Deus habita? Essa pergunta de Paulo examina os nossos corações. Paulo não faz a pergunta, você sabe? Ele está falando assim, você já sabe, né? Você já sabe disso. Aí está falando assim, então como está esse templo? Viu a diferença? Por quê? Porque fostes resgatados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus nos vossos corpos. Então ele faz uma checagem. Não é uma pergunta para saber se conhecemos, uma checagem. Como está então esse templo?
Isso então passa por nossas vidas. Começando por aqui, nossa mente sendo renovada pela palavra. Então, sede sóbrios, como está aí. Sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora veja o 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. Está vendo? Não tomem a forma das paixões e da idolatria. Não vos amoldeis. Não tome a forma do mundo. Não profane o nome do Senhor. Porque o Senhor quis colocar ali o seu nome santo. O lugar da sua morada, o lugar da sua habitação. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, pois, santo. Também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, lembre-se que o sábado é o dia santo. E a palavra, então, agora aqui para santo, ela é, como nós lembramos na reunião passada, é ágio, ágios, que significa consagrado. É a palavra aqui. Então, sede santo, como eu sou santo. Sede sagrado, porque andamos no sagrado. Esse é o sentido aqui. Ele é sagrado, quem anda nele é consagrado. Se não andamos nele, não existe consagração. Sede santo, porque eu sou santo. Eu sou sagrado. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a refletir nas palavras ali de Mateus 21. Tirai daqui essas coisas, porque o lugar é santo. Um último verso, nós encerramos com ele, é 2 Crônicas, e aqui nós concluímos. 2 Crônicas, capítulo 6. E os irmãos podem colocar esses versos que nós vamos ler junto com os versos de Mateus. Tirai daqui essas coisas e não façais então da casa de meu pai, casa de negócio. Então vamos ver por que esse zelo da parte do próprio Senhor e por que essa casa possui tanto significado para nós. Então olhe apenas esses versos aí, em 2 Crônicas. Então nós temos aí do 12 até o versículo pelo menos aí 26, nós temos uma oração aí. Ela prossegue, na verdade, em todo o capítulo, mas especificamente nós temos uma oração a respeito da casa de Deus aí. Então vejamos os versos apenas 19 e 21. Então o sentido aqui é o mesmo sentido para nós, é o sentido espiritual que nós vamos extrair, não é? Então veja o verso 19. Vamos ler o 18 também. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Uma pergunta, já que aqui é o templo de Salomão que havia sido edificado. Então Salomão, que depois da edificação ele vai fazer esta oração, né? Você tem um discurso de Salomão, no capítulo 6, do 1 até o 11, tem um discurso de Salomão, se você observar aí, né? Então diz Salomão, o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Então ele edificou um lugar para a morada. E aí do 12 em diante você tem a oração de Salomão. E aí você tem esse verso 18. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Uma pergunta, claro, impressionante mesmo, né? Deus no seu zelo, na sua santidade, na sua dimensão, estaria Deus entre os homens? Né? Caberia Deus na terra? E a pergunta seria, não caberia, né? Porque ele é maior do que todas essas coisas. Então, mas Deus quis fazer este lugar da sua habitação. É por isso que nós encontramos no final da Bíblia a restauração de todas as coisas, novo céu, nova terra. Porque ele preferiu fazer deste lugar, porque o lugar é dele, lugar da sua morada. Ele resolveu estar entre o povo, habitando com eles. Então,
eis que os céus e até o céu dos céus não pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. No caso aqui, a casa física, né? Mas que de fato Deus pediu que ela fosse feita e que ali o Senhor colocaria o seu nome. Aquele lugar. Esta casa somos nós, o santuário de Deus, a igreja do Deus vivo. Então, verso 19: atenta, pois, para a oração de teu servo, e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa. Uma oração tão preciosa, queridos irmãos, tão bonita, né? Os olhos do Senhor postos sobre aquilo que é do seu interesse. Esse é o lugar do interesse dele. É o lugar onde ele quer repartir a sua glória, queridos irmãos. Não é o lugar do nosso interesse. Então a oração vai prosseguir aí. Para ouvirdes o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, ou sobre este lugar, do qual disseste. Então veja o que o Senhor disse, o que Deus disse sobre essa casa, e o que Ele quis fazer, o qual disseste, que o teu de Deus, que o teu nome estaria ali. Os irmãos compreendem o sentido da igreja? Porque o sentido ele está aqui. A igreja foi o lugar que Deus resolveu de colocar o nome dele ali. Por isso que essas advertências são sérias sobre a igreja. Então, o qual dissesse que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação do céu, ouve e perdoa. E nós vamos ficar por aqui. O Deus do céu, o Deus da terra. O Deus que habita no céu é o mesmo Deus que habita na terra. O que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. Quando a terra profana o seu nome, é desconectado o céu. E você encontra em Ezequiel o Deus somente do céu. Porque expulsaram da casa de Deus, que é o lugar da sua morada, expulsaram para fora. Então ele se tornou apenas Deus do céu. Porque não havia lugar no meio do seu povo. Esse é o lugar que Deus resolveu colocar ali o seu nome. Lugar da sua habitação, lugar da sua morada. Este é o santuário do Deus vivente. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco. Pai, a Ti entregamos o Teu coração diante de todos nós. Suplicamos, ó Deus, que nos conduza a uma vida na Tua presença, de arrependimento, de constrangimento. Nos ajuda, ó Senhor, como igreja, como casa de Deus nesses dias. Restaura-nos, ó Senhor, para Ti mesmo. Tende misericórdia do Teu povo, da Tua casa. Que o Senhor possa retornar ao lugar que é Teu. Que o Teu nome possa ser proclamado. Que a Tua casa possa ser conhecida pelo Teu nome. E isso passa pelas nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, com Tua palavra. Abra os nossos olhos. Fale mais uma vez aos nossos corações. Te pedimos, ó Senhor, precisamos do Teu socorro. Sopra através do Teu Espírito aos nossos ouvidos, nossos olhos fechados, nossa mente cauterizada muitas vezes, nosso coração pedrificado. Nos ajuda, ó Espírito Santo. Continue falando com o Teu povo até o dia da Tua volta.
É o que nós te pedimos por amor do teu próprio nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.